E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. E hoje, nós estudaremos mais uma parte da análise combinatória, que é a combinação. A combinação estuda o agrupamento de elementos quando a ordem não importa. E aí, prontos para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje, vem comigo. Nas aulas passadas do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós começamos a introdução da análise combinatória. Estudamos o princípio de contagem, vimos também a notação fatorial e estudamos a permutação simples com repetição, permutação circular. E também vimos o arranjo. E nós aprendemos um macete, que era fazer a pergunta. Toda vez que você tem uma questão de análise combinatória e você pergunta o seguinte, a ordem importa? Se a resposta for aham, é arranjo. Se for não, é combinação. O tema da nossa aula de hoje. Para mais informações sobre análise combinatória, é só você visitar nossa playlist Matemática do Zero ao Gênio. No final dessa aula tem um link, é só clicar e conferir. Então vamos entender a principal diferença entre arranjo e combinação. E o que significa dizer quando a ordem importa ou quando a ordem não importa. Vamos ver isso com um exemplo. Vamos pensar o seguinte, supondo que queremos montar uma dupla de vôlei e temos 3 jogadores disponíveis. Se nós não determinarmos em que posição cada um vai jogar e apenas juntarmos a dupla, estamos falando de uma combinação, pois a ordem que eu vou chamar os jogadores não importa. Mas se, por exemplo, eu dissesse assim, o primeiro jogador que eu convocar vai ficar na ala direita e o segundo jogador que eu convocar vai jogar na ala esquerda. Então veja, tem critério, tem posição, então nesse caso a ordem importa e aí vai ser arranjo. Por isso você nunca deve esquecer de fazer a pergunta. A ordem importa? Se a resposta for aham, arranjo. Se for não, combinação. Agora vamos ver esse exemplo no quadro e separar as duplas, quando a ordem importa e quando a ordem não importa. Então nós temos aqui 3 jogadores. Vamos lá. Eu vou chamá-los de jogador X, jogador Y e o jogador Z. Primeiro nós vamos separá-los quando a ordem importa. Se a ordem importa e se primeiro nós convocarmos o jogador X e depois o jogador Y, essa dupla vai ser diferente. Se chamarmos primeiro o Y e depois o X. Como assim, professor? Veja bem, se eu disser que o jogador X vai jogar primeiro na direita, já que ele foi convocado primeiro, e depois o Y vai ficar na esquerda. Agora, se a ordem de convocação for diferente, se eu chamo o Y joga na direita. Se depois eu chamo o X, ele joga na esquerda. Essas duas duplas são diferentes. Vamos notar aqui, ó. Vai ficar assim. Primeira dupla XY, um na direita, o outro na esquerda, que é diferente da dupla YX. Assim também como a dupla XZ vai ser diferente da dupla ZX. E também a dupla YZ vai ser diferente da dupla ZY. Note que as duplas, mesmo sendo formadas pelos mesmos jogadores, elas são duplas diferentes, dependendo da ordem de convocação. E isso nós chamamos de arranjo. Se a ordem importa, é um arranjo. E aqui nós temos 6 arranjos. Agora vamos analisar essa mesma situação quando a ordem não importa. Vamos lá. Note que agora não há um critério para as posições. Então a dupla XY é igualzinho à dupla YX, já que são os mesmos jogadores. E eu não estou levando em consideração a ordem. Vou notar aqui, ó. XY vai ser igual a YX, quer dizer que aqui é a mesma dupla. Assim também como XZ é igualzinha à dupla ZX. E assim também como a dupla YZ é igualzinha à dupla ZY. E como a ordem não importa, aqui nós temos combinações. Mas tem uma coisa interessante aí. Como estamos usando exemplos concretos, são jogadores, não podemos repeti-los. Mas eu tenho certeza que alguém deve ter pensado assim, ah, professor, eu podia formar uma dupla aí XX, outra dupla YY e outra dupla ZZ. Se nesse caso, os exemplos não fossem jogadores de verdade, ou seja, um exemplo real, a gente estivesse usando um exemplo abstrato. E você tem razão, vou até separar essas duplas aqui, ó. A dupla XX, a dupla YY e a dupla ZZ. E você viu nos assuntos das aulas passadas, como por exemplo em permutação, que a gente sempre elimina as letras repetidas. E nesse caso, também, tanto no arranjo quanto na combinação, tem que eliminar os casos repetidos. E é por isso que a fórmula do arranjo é dada assim, ó, arranjo de NP. Lembrando, N elementos e P posições. Então a gente diz assim, arranjo de NP a P. E vai ser, ó, N fatorial dividido por N menos P fatorial. O que significa esse N menos P fatorial?
Esse n menos p fatorial é porque a gente está eliminando os casos repetidos. Veja bem, substituindo aqui os valores, ó, nós temos 3 jogadores, que é o x, o y e o z, combinados em duas posições. Então vou colocar aqui, ó, arranjo de 3, 2 a 2. É 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. 3 fatorial é 3, 2, 1. Dividido por 3 menos 2 vai dar 1 fatorial. E 1 fatorial é 1. Aí vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Dividido por 1 vai dar 6. Perceba que quando a gente aplicou na forma do arranjo, nós encontramos apenas os 6 casos que nós já tínhamos separado aqui. Então faz sentido. Colocar aquele n menos p é eliminar os casos repetidos. Agora vamos ver o que vai acontecer com a combinação. Afinal de contas, além de eliminar os casos repetidos, nós ainda temos que eliminar as duplas que são iguais, já que não importa a ordem. Aí nós já temos um indicativo de que a fórmula da combinação, se estamos combinando n elementos em p posições, vai ser parecida com a fórmula do arranjo. Vai ser assim, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Beleza, até aí tudo bem. A gente só está eliminando esses casos repetidos. Nós vimos isso no exemplo do arranjo. Mas e agora, professor? Eu quero eliminar esses casos repetidos aqui, já que a dupla XY é igual à dupla YX. O que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele critério que nós utilizamos em permutação com repetição. Lembre, a permutação com repetição, quando tínhamos, por exemplo, um anagrama e tinha na palavra duas letras a gente dividia pelo fatorial dessas duas letras. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se são as posições, que independente das posições é a mesma dupla, a gente vai dividir pelo fatorial das posições. Então vai ficar aqui embaixo p fatorial. E aí, ó, a diferença entre a forma do arranjo e a forma da combinação é que tem mais um p fatorial. E aí você vai perceber o seguinte, toda vez que você fizer um arranjo, o valor vai dar maior, ou seja, existem mais agrupamentos possíveis. E quando você fizer uma combinação, vai dar um número menor. Vamos aplicar aqui esses valores e ver o que vai acontecer. Ó. Nós temos 3 jogadores também combinados, 2 a 2. Como a ordem não importa, é combinação. Vai ficar aqui, ó, 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. E aqui eu vou repetir, já que o p é de posições, e aqui vai ser o 2. Então vai ficar dividido também por 2 fatorial. Resolvendo aqui, nós temos 3, vou parar aqui no 2 fatorial. Por que, professor, você vai parar no 2 fatorial? Porque lá embaixo também tem um 2 fatorial. E aqui vai ficar assim, ó, 3 menos 2 vai dar 1. Então vou colocar aqui 1 fatorial. Vamos lá resolver. 2 fatorial, posso cortar com 2 fatorial, afinal, elementos iguais, quando eu divido um pelo outro vai dar 1, por isso que a gente pode cortar. E vai ficar assim, 1 fatorial é 1, 3 dividido por 1 vai dar 3. E note mais uma vez que deu certinho, temos 3 combinações. Apesar de escrever 6, nós sabemos que como a ordem não importa, essa XY é igual à dupla YX. Então temos aqui também 3 combinações. E veja também que no geral, se fôssemos analisar todos os agrupamentos, nós teríamos 9 agrupamentos. E nesses 9 agrupamentos estariam as duplas repetidas, a dupla XX, YY e ZZ. E isso não pode acontecer no real, né? Afinal, estamos falando de jogador. E aí não vai dar para clonar esses caras e fazer duplas repetidas. Eu estou dando ênfase a isso para que você entenda que quando eu coloco embaixo dividindo por n menos p, eu estou eliminando esses caras que estão repetidos. E quando eu coloco aqui na combinação mais um p fatorial, é que eu estou levando em consideração o seguinte, eu estou dizendo, ó, independente da posição, a dupla vai ser a mesma, beleza? E o segredo aí para você definir quando vai usar o arranjo ou a combinação é a grande pergunta. A ordem importa? Se a resposta for aham, arranjo. Se for não, combinação. Agora vamos aplicar o que nós aprendemos em algumas questões vestibulares. O exemplo diz o seguinte, de quantos modos é possível formar uma comissão de 4 alunos a partir de um grupo de 7 alunos? Então perceba, essa foi tranquila. Quantos elementos nós temos? 7. E vamos organizar esses 7 elementos em quantas posições? Em 4. E aí você vai fazer a pergunta, a ordem importa? Nesse caso aí, não. Então é combinação. Vou dar uma dica também. Quando a questão é de arranjo, geralmente ela é mais criteriosa, ela é mais elaborada, ela traz várias condições. Quando a questão é direta e é um pouco mais simples, já dá um indicativo de que é combinação. E quando você faz a pergunta, você tem a certeza de que a ordem não importa. A resposta é não, você vai usar combinação. Vou colocar aqui o teorema da combinação, é assim, ó. Combinação de n elementos em p posições é n fatorial dividido por n menos p fatorial e ainda repete o p fatorial. Agora vamos substituir. Portanto, isso aqui vai ficar assim. Ó. O número de elementos, eu estou combinando 7 alunos. Em quantas posições? Em 4. Então vai ficar combinação de 7 em 4 posições. É 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. E aí eu repito aqui o 4 fatorial.
Vai ficar assim, galera, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Professor, por que o senhor parou no 4 fatorial? Porque embaixo já tem 4 fatorial. Então já vai dar para cortar. Agora vamos resolver aqui. 7 menos 4 vai dar 3 fatorial. Resolvendo, posso cortar o 4 fatorial com 4 fatorial, dividir uma coisa por ela mesma, vai dar 1. Por isso que a gente corta, tá bom? Então bora lá. Continuando, vai dar 7 vezes 6 vezes 5, eu vou repetir, porque eu prefiro sempre simplificar ao invés de multiplicar. E eu digo a você, sempre simplifique, nunca multiplique. Olha só, aqui é um exemplo com números pequenos, mas isso em números grandes vai ajudar muito a você acelerar na velocidade de resolução da sua prova. E lembre, no vestibular como o Enem, ele está avaliando também isso, se você consegue administrar o tempo. Então, quanto mais você economizar tempo, vai ser melhor para você, tá bom? Então, bora lá. 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Pega esse exemplo simples e aplica em exemplos mais complexos. Olha só, o que a gente pode fazer aqui? Ó? 6 dá para dividir por 3, que dá 2. E agora eu posso cortar esse 2 com esse 2, que vai dar 1 lá em cima. Agora é só multiplicar. 7 vezes 1, 7, vezes 5 vai dar 35. Então nós podemos formar 35 comissões a partir de 7 alunos, separando essas comissões, claro, com 4 alunos. Esse exemplo foi bem simples. Vamos ver mais uma questão para a gente fixar melhor esse conteúdo. A questão diz o seguinte: quantos triângulos podem ser construídos a partir dos vértices de um hexágono convexo? Primeiro vamos lembrar o que é um hexágono. Vê só, eu lembro muito daquela questão do campeão, bicampeão, tricampeão, tetra, penta e hexa. O time que é hexacampeão, ele é campeão 6 vezes. Então, se eu estou falando de um hexágono, é uma figura de 6 lados. Professor, e o que significa ser convexo? Convexo quer dizer que se você pode traçar qualquer reta, mas nenhum pedaço dessa reta vai ficar fora dessa figura. Caso nós tenhamos uma figura que você trace uma reta e parte dessa reta fique fora da figura, a gente diz que é um polígono não convexo. Você pode até chamar de polígono côncavo. Então vamos lá ver um desenho do hexágono para facilitar a resolução dessa questão. Esse hexágono ele tem 6 vértices e nós queremos formar triângulos. Lembre, um triângulo tem 3 vértices. Aqui apareceu 6 triângulos. Aí você vai dizer, professor, já resolvemos a questão. Calma, meus queridos, porque é o seguinte, ó. Aqui nós só temos triângulos equiláteros, mas perceba que existem outros tipos de triângulo. Quer ver? Ó? Eu vou ligar esse vértice aqui de baixo, o vértice A esse vértice E lá em cima. Ó. E esse vértice E aqui de cima, eu vou ligar ele a esse vértice aqui de baixo, que é o vértice B. Olha só, nós formamos outro triângulo, que é o triângulo AEB. Eu vou desenhar ele aqui de azul. Mas notem também que se nós conectarmos aqui esse vértice B a esse vértice D aqui em cima, e desse vértice D nós ligarmos ao vértice A, nós teremos outro triângulo aqui, que eu estou achureando aqui de vermelho. Então, perceba que de cada vértice dá para formar diversos triângulos, e nem todos os triângulos são equiláteros. Os primeiros 6 são equiláteros, quer dizer que os primeiros 6 têm todos os lados iguais, mas existem vários tipos de triângulo. E veja, essa questão não determinou que tipo de triângulo é, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, o triângulo AEB. Será que ele é igual ou ele é diferente ao triângulo BEA? Nesse caso aí, galera, eles são iguais. Quando a gente coloca o vértice do meio, é porque a gente está dando ênfase a esse ângulo. Geralmente, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um triângulo retângulo, aí eu quero dar ênfase ao ângulo de 90 graus. Aí eu escrevo ele no meio, para dar mais importância a ele, tá bom? E mesmo que eu mudasse aqui, ó, tirando o E do meio, eu escrevesse, por exemplo, o triângulo BAE, e aí eu dei ênfase ao ângulo A. Ainda assim, esses 3 triângulos seriam iguais. Aí você faz a pergunta, a ordem importa? Não, porque a gente mudou a ordem dos vértices e o triângulo continuou sendo o mesmo. Se a resposta é não, então vai ser combinação. Então vou anotar aqui o teorema da combinação. Combinação de n elementos em p posições é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Resolvendo aqui, nós temos o seguinte, é combinação de quantos elementos? Nós temos quantos vértices? Se é um hexágono, é 6. Então a gente está combinando 6 vértices, mas para formar um triângulo eu só preciso de 3. Então está combinando 6 vértices, 3 a 3. E aí vai ficar 6 fatorial dividido por 6 menos 3 vezes 3 fatorial. Continuando, combinação de 6, 3 a 3 é 6 fatorial, vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido pelo 3 fatorial. E aqui eu vou fazer 6 menos 3, vai dar também 3 fatorial. E agora dá para cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, dividir uma coisa por ela mesma sempre dá 1, por isso que a gente corta, tá bom? E como eu sempre digo, nunca multiplique, sempre simplifique. Então vamos reescrever aqui, ó, combinação de 6, 3 a 3, vou escrever 6
vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. E aí vai ficar assim, ó. 6 por 3 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. E agora é só fazer o produto. Então, combinação de 6, 3 a 3 vai ser 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 1 vai dar 20. Então, se nós temos um hexágono, é possível formar 20 triângulos. E nem todos os triângulos serão equiláteros. Teremos triângulos isósceles, triângulos retângulos, triângulos escalenos. Mas não se preocupe quanto a essa questão de triângulos, pois teremos uma aula falando sobre os tipos de triângulos quanto aos lados e sobre os tipos de triângulos quanto aos ângulos. Agora vamos ver mais um exemplo de quando ocorrem combinações sucessivas em uma mesma questão, beleza? Nosso exemplo diz o seguinte: uma equipe de futebol de salão de 5 membros é formada escolhendo-se os jogadores de um grupo V, vou separar aqui esse grupo V, e nesse grupo V tem 7 jogadores, beleza? E de um grupo W, separar aqui o grupo W, que contém 6 jogadores, ok? O número de equipes diferentes que é possível formar de modo que entre seus membros haja no mínimo um jogador do grupo W. Veja bem o que vai acontecer. Primeiro vamos pensar aí, será que a ordem vai importar? Olha só, a questão não diz se tem posições para cada jogador, se há uma ordem. Então, se não tem critério, você faz a pergunta, a ordem importa? Se a resposta for não, a gente já sabe que é combinação. Mas tem um detalhe importante, ó. Essas equipes têm que ter no mínimo um jogador da equipe W. Então tem que ter alguém do grupo W. Como é que eu vou fazer isso, professor? Agora é onde entra a questão da interpretação. Veja bem, se nós calcularmos o total de equipes formadas e eliminarmos todas as equipes que só têm jogadores da equipe V, então o que sobrar vai ter no mínimo um jogador da equipe W. Vamos resolver aí para você entender melhor. Vê só. Vamos achar o total de equipes. Já sabemos que é uma combinação, pois a ordem não importa. E para achar o total de equipes, a gente tem que usar o total de jogadores. E nós temos 7 mais 6 jogadores, então vai ser 13. Faremos uma combinação de 13 jogadores. E na equipe de futebol de salão, o time tem que ter 5 membros. Então nós vamos combinar 13 jogadores em 5 posições. Combinação de 13, 5 a 5. Vai ficar 13 fatorial, dividido por 13 menos 5 fatorial, dividido ainda por 5 fatorial. Portanto, essa combinação de 13 em 5 posições vai ficar 13, 12, 11, 10, 9, 8 fatorial. Professor, por que você vai parar em 8 fatorial? Perceba aqui embaixo que vai acontecer. Ó. 13 menos 5 vai dar 8 fatorial, então vai dar para cortar. E aqui vai ficar 5 fatorial, que eu já vou escrever para simplificar. Ó. Vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó, vou cortar o 8 fatorial com 8 fatorial. E agora, lembre, nunca multiplique, sempre simplifique. Então vamos praticar para a gente fixar. Ó. Geralmente eu escolho aqui os números para simplificação, aqueles que vai dar para cortar o maior número de números possíveis. Olha só, os números que são múltiplos. E não importa a ordem que você vai simplificar. Vou escolher aquele primeiro, ó, o 10 e o 5. Por quê? 10 dividido por 5 vai dar 2. E aí eu posso fazer assim, ó, 2 eu corto com 2. Então já cortei vários números aí. Agora eu vou procurar outro que divide. Por exemplo, ó, 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Aí eu já corto esse 3 com esse 3 daqui. E aí perceba que no denominador ficou apenas o número 1. E lá no numerador nós temos o 13, o 11 e o 9. Agora ficou fácil multiplicar. Ó. 9 vezes 11 dá 99. Agora é só fazer 99 vezes 13. Bora lá. 3 vezes 9 é 27. Vai a 2. 3 vezes 9 é 27. E 2 vai dar 29. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. Somando aqui vai dar 7. 9 e 9 são 18. Vai a 1. 1 e 2, 3. 3 e 9 vai 12. Então deu 1.287. Então nós temos aí 1.287 equipes de 5 jogadores formadas a partir de 13. Lembre, nesse caso aí nós achamos todas as equipes possíveis. O que a gente vai fazer agora? Separar aquelas equipes que só tem jogadores membros da equipe V. Porque assim vai sobrar pra gente todas as equipes formadas com pelo menos um jogador da equipe W. Então vou focar aqui, ó, na equipe V. Então vamos lá, grupo V tem 7 jogadores. Vamos calcular aí, levando em consideração, claro, que é uma combinação também. Então vamos lá ver essas equipes. Ó. As equipes V tem 7 jogadores. E para formar um time de futebol de salão eu preciso de 5. Então vou combinar 7 em 5 posições. Vai ficar 7 fatorial, dividido por 7 menos 5 fatorial, também dividido por 5 fatorial. 7 fatorial, vou escrever aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por quê? Porque embaixo já tem 5 fatorial. E aqui vai ficar 7 menos 5 vai dar 2 fatorial. Posso cortar o 5 fatorial com 5 fatorial. E aí vai ficar 7 vezes 6
dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vai dar 2. Agora é só simplificar. 6 por 2 vai dar 3. 3 vezes 7, 21. Então podemos dizer o seguinte, formamos 21 equipes, e nessas equipes de certeza só tem jogadores da equipe V. Logo, todas as outras que sobrarem daquele total que a gente já calculou, vai ter pelo menos um jogador da equipe W. Então agora nós vamos subtrair daquele total, com todas as equipes, subtrair as equipes formadas apenas por jogadores da equipe V, que é 21. Então vamos subtrair aqui 21. Subtraindo 1.287 menos 21, 1 para 7 vai dar 6, 2 para 8 também vai dar 6, e aqui não tem nada para diminuir, então vai ser 0 para 2, a 2, e aí é só baixar 1. Então dá 1.266 equipes, que de certeza vai ter pelo menos um jogador da equipe W. Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, e para retribuir é simples, basta se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Você também pode ajudar nosso canal financeiramente, a chave Pix está aí em cima do quadro. Qualquer dúvida ou sugestão é só você deixar aqui nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Lembrando, lá no Instagram eu estou sempre postando o resumo das aulas, então você pode me seguir lá, baixar os arquivos e fazer aquela pastinha para aquela revisão de véspera bem da hora. Por hoje é só, fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.